Bem, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero dedicá-lo a dois policiais canadenses, Constable Morgan Russell e Constable Devon Northrup, do Serviço de Polícia de South Simcoe, a norte de Toronto, mais ou menos umas 5 horas daqui de Ottawa. Constable Russell e Constable Northrup estavam na terça-feira passada, dia 11 de outubro, em serviço, e atenderam um chamado de uma disputa doméstica numa residência. E ao chegarem nessa residência, durante o chamado, os dois policiais foram baleados. O Constable Northrup morreu no local e o Constable Russell morreu logo depois de ser levado para o hospital. O policial Morgan Russell tinha 54 anos de idade e já era policial há 33 anos. Estava se aproximando do momento da sua aposentadoria. O policial Devon Northrup tinha 33 anos e 6 anos como policial em South Simcoe. Um terceiro policial que também estava nessa ocorrência acabou respondendo, e o assassino dos dois policiais também foi morto no local. Há ainda uma investigação em curso para determinar como que o assassino morreu, se ele acabou tirando a própria vida ou se foi o terceiro policial que o matou. Mas a morte desses policiais nos lembra que, seja no Brasil, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, o policial exerce uma profissão que importa enormes riscos pessoais. Que os nossos pensamentos e as nossas orações estejam hoje com a família desses policiais e com a de tantos outros que todos os dias morrem no exercício de uma atividade nobre e fascinante, que é a carreira policial. Olá, sejam bem-vindos à Última Linha, um canal que eu estou criando para falar sobre segurança pública, violência, criminalidade e sobre a carreira policial. O meu nome é Gustavo e eu sou brasileiro e policial na cidade de Ottawa, no Canadá. Eu fiz um vídeo breve com uma apresentação geral sobre esse canal, sobre a Última Linha, e ali eu falo em apenas alguns minutos mais ou menos o que eu pretendo com esse canal e também o que esse canal não é. Se você ainda não viu a apresentação, eu sugiro que você dê uma olhada. É muito breve, apenas 4, 5 minutos de apresentação. Como eu disse na apresentação, eu sou cientista político de formação, fiz o curso de ciência política na Universidade de Brasília e depois eu continuei os meus estudos no programa de mestrado em Relações Internacionais, estudando segurança internacional, especialmente terrorismo internacional. Eu também trabalhei como oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no Departamento de Contra-Terrorismo. E quando eu vim para o Canadá como imigrante, eu deixei a minha carreira de oficial de inteligência e aqui no Canadá eu iniciei uma nova carreira agora na área de segurança pública como policial, que era um plano desde o começo. Eu sempre quis trabalhar como policial, mesmo quando eu estava no Brasil.
E devido às circunstâncias daquele momento, questão salarial, das condições de trabalho, eu acabei optando pela carreira de oficial de inteligência. Ao chegar no Canadá, eu vi então a possibilidade de retomar aquele meu objetivo desde adolescente, que era trabalhar com segurança pública, e eu pude então ingressar no serviço de polícia aqui em Ottawa. São essas duas experiências que eu quero trazer aqui para a última linha. A primeira é uma experiência acadêmica que eu tenho de estudo, de pesquisa, e que eu particularmente gosto muito. Eu fiz isso, estive na universidade durante quase 7 anos, e eu gosto de pesquisar, eu gosto de estatística, e eu adquiri uma certa facilidade para ler pesquisas. Eu gosto dessa área. Do outro lado, eu tenho adquirido experiência com criminalidade trabalhando na rua, como um patrulheiro. Eu trabalho de uniforme, viatura caracterizada, atendendo chamados de emergência, chamados de 911, que no Brasil seria o 90, o número de emergência. E eu quero trazer para cá essas duas experiências que eu adquiri. E eu sei que esses dois grupos, eles não convergem naturalmente, principalmente no Brasil, né? O policial, ele nutre uma desconfiança pelo acadêmico, pelo pesquisador, pelo o cara que trabalha em organizações não governamentais. Há duas desconfianças básicas do policial em relação ao acadêmico. O primeiro é que esse acadêmico, ele é absolutamente teórico, ele fica dentro de uma sala de aula, um ambiente controlado, lendo livros, testando hipóteses, sem o conhecimento do assunto no campo. Ele pode ser muito competente em sociologia, em criminologia, em direito, mas ele não conhece a realidade do mundo, porque ele não trata com as pessoas. Ele conhece aquilo de uma perspectiva meramente teórica. A segunda desconfiança que um profissional de segurança pública nutre em relação ao acadêmico é o fato de que a academia ela tem geralmente um viés progressista de esquerda, que as ideias que esse grupo nutre em relação aos policiais, elas são preconcebidas e orientadas mais pela ideologia desses pesquisadores do que pelos resultados de suas pesquisas. E tendo estado na universidade por quase 7 anos, eu reputo essas desconfianças do policial como legítimas. Principalmente a segunda. A academia, ela de fato, ela tem um viés muito definido, bem claro, de esquerda. E essas posições a respeito de segurança pública, de criminalidade e sobre os policiais e sobre a carreira policial, elas, no mais das vezes, essas posições são orientadas pelas preferências pessoais desses pesquisadores. Eles estão certos. E essa foi um dos motivos de eu ter interrompido a minha carreira acadêmica, de não seguir meus estudos para fazer um doutorado. Eu não tinha pretensões de continuar na academia, porque era um ambiente onde eu já me sentia um pouco desconfortável de estar. Do outro lado, o pesquisador ele nutre
desconfianças em relação ao policial, aquele profissional que trabalha na rua, a partir das suas próprias concepções. Muitas vezes esses pesquisadores acham os policiais brutos, sem estudo, com capacidade de análise reduzida, e que conversar com policiais é muito difícil. É um diálogo que geralmente não produz bons resultados. Há mais ou menos umas 4 semanas atrás, eu estava vendo um podcast que eu achei no Spotify, e esse podcast ele é um podcast de um grupo, uma ONG, dessas ONGs que trabalham com segurança pública, e a posição daquele podcast, em 4 episódios, cada episódio de 1 hora, era a preocupação desses pesquisadores, dessas pessoas que pensam segurança pública, ou desses especialistas em segurança pública. Eles manifestavam ali as suas preocupações com o número de policiais que têm manifestado os seus pontos de vista em redes sociais. Canais no YouTube, podcasts de policiais entrevistando outros policiais, e também a preocupação desses especialistas com o número de policiais, sejam eles da Polícia Militar, ou policiais civis, delegados, policiais federais, que estão se candidatando e ocupando cargos eletivos. Eletivos principalmente no Legislativo Federal. E a posição desses especialistas em segurança pública era que como que nós deveríamos regular essas opiniões, a expressão dessas opiniões. Para eles, um policial falar claramente na internet, diretamente com um grupo de seguidores a respeito de suas posições sobre segurança pública, ameaça a coesão institucional. Então eles sugerem que esses policiais eles não devem se manifestar, que deve haver uma regulação estrita do conteúdo que esses profissionais podem expressar na internet, e que os comandos ou a direção, os comandos no caso da Polícia Militar, ou as direções nos casos de Polícia Judiciária, eles sim fossem legitimados a falar, e que eles fossem, cada expressão, cada opinião expressa nessas redes sociais fosse apenas a opinião da instituição, mostrando claramente que que o policial ele deve ser admitido dentro desse debate sobre segurança pública e criminalidade de maneira muito cuidadosa e muito restrita. Eu tento trazer então para a última linha as duas posições. Uma posição que eu gosto, que eu estou confortável, que são estudos, pesquisas, ler livros sobre segurança pública, criminalidade e polícia no Brasil, e a minha experiência trabalhando como policial, atendendo chamados, interagindo com membros da comunidade a qual eu sirvo aqui no Canadá, e tentar conjugar esses 2 pontos de vista, essas 2 perspectivas. Aqui na última linha também, eu quero apresentar um ponto de vista de um policial que trabalha num outro contexto, um outro cenário completamente diferente daquele que o profissional de segurança pública enfrenta no Brasil. E a palavra aqui é comparação. Eu quero dar elementos para o profissional de segurança pública ou para qualquer
pessoa que se interessa por criminalidade e segurança pública dá elementos para que essa pessoa tire conclusões a respeito da sua própria realidade e não da minha. Comparar, aqui nesse caso, significaria fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a segurança pública, a criminalidade, a violência urbana e a carreira policial aí no Brasil, tendo como elemento informações de como funcionam as coisas em outro lugar. É claro que essas comparações elas são muito comuns na nossa vida, nós fazemos isso diariamente, nós comparamos um carro que nós queremos, que nós pretendemos comprar, nós comparamos escolas para os nossos filhos, nós comparamos lugares que nós pretendemos conhecer, ou bairros onde nós queremos morar. Comparar é absolutamente natural para conhecer algum objeto que mereça a nossa reflexão. O que é importante nós fazermos aqui, e eu vou tentar fazê-lo com o máximo cuidado, é deixar bem claro quais são os termos de comparação. Eu estou apresentando para vocês, eu quero apresentar para vocês a carreira policial e a questão da segurança pública num contexto muito diferente do Brasil. Certamente, nem tudo que eu vivo como policial no Canadá é aplicável ao policial que trabalha no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiânia, em Fortaleza. Mas algumas coisas, sim, algumas coisas podem ser comparadas. Alguns dos nossos problemas são parecidos, outros problemas são completamente diferentes. Algumas soluções que o Canadá encontrou para o seu sistema de justiça criminal podem ser usados para aperfeiçoar o sistema de justiça criminal no Brasil. Enquanto outros aspectos de segurança pública canadenses, eles não podem ser transpostos para a realidade brasileira, porque nós estamos tratando de culturas e de cenários absolutamente distintos. O que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, o que pode ser tentado, cabe a você, profissional de segurança pública, policial, advogado, promotor, pensar e refletir como essas informações podem ser melhor aproveitadas na realidade de cada um. Bem, dito isso, eu quero trazer hoje aqui nesse vídeo algumas informações que eu considero importantes, básicas, para que você entenda o meu contexto, o cenário em que eu trabalho como policial aqui no Canadá. Eu quero apresentar para você o que é o Canadá e o que é a cidade de Ottawa. Essas informações elas são apenas introdutórias, apenas para contextualizar o canal, e a cada novo vídeo e a cada novo tema que nós fomos discutindo aqui, eu vou chamar a atenção para essas diferenças, porque essas diferenças elas são importantes para que nós entendamos o contexto geral de segurança pública que eu estou querendo trazer para a nossa reflexão. Bem, o Canadá ele está situado a norte dos Estados Unidos, é um país que faz a fronteira norte com os Estados Unidos. Aliás, o Canadá e os Estados Unidos eles têm a maior fronteira terrestre do mundo. São quase 9.000 quilômetros de fronteira entre os dois países. Essa posição do Canadá, com apenas um vizinho, ela é muito distinta da posição do Brasil, a posição geográfica do Brasil. O Brasil faz fronteira com 9 países na América do Sul, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Venezuela, Peru, Paraguai, Uruguai.
E alguns desses países com que o Brasil faz fronteira são elementos importantes nos nossos números de segurança pública. 3 desses países produzem praticamente 100% da cocaína que é consumida e vendida no mundo. Boa parte dessa cocaína passa pelo território brasileiro, uma parte dela fica no território, uma vez que hoje o Brasil tem o segundo maior mercado de cocaína no mundo, mas parte importante dessa mercadoria usa os nossos rios, nossas rodovias, nossos portos e aeroportos para irem para outros mercados, como o mercado europeu. Nós, no Canadá, temos como vizinho um país rico e que investe muito na área de segurança pública. De maneira que uma parte importante da segurança pública no Canadá é financiada pelo contribuinte americano. Imagine você que os Estados Unidos passem por um momento social muito ruim, uma crise econômica grave, e os Estados Unidos ele deixa de ter uma capacidade de investir em segurança pública como ele investe hoje. Imagina que os Estados Unidos aumente muito o seu nível de criminalidade e violência. Muito provavelmente, essa mudança no nosso vizinho acabaria produzindo resultados ruins, negativos para a nossa segurança pública no Brasil também. Então acho importante fazer essa diferenciação de situar o Brasil e o Canadá em relação à nossa posição geográfica. O Canadá também é um país muito frio, absolutamente frio. Durante 6 meses do ano, as temperaturas no Canadá elas não passam de 5 graus positivos. São temperaturas muito baixas, com muita neve, pouco sol. Eu, por exemplo, já trabalhei, tive turnos de trabalho a menos 40 graus Celsius. E essa característica do clima canadense eu também acho importante para entender algumas das características do nosso tipo de criminalidade e de violência urbana. A gente vai mencionar em outra oportunidade como esse clima afeta o humor das pessoas, aumenta o número de suicídios, violência doméstica, problemas mentais, e isso certamente causa um impacto no serviço de segurança pública que nós devemos oferecer para essa comunidade. Por outro lado, nós temos verões também muito, muito exuberantes. Nossa temperatura durante o verão aqui fica constantemente acima de 25 graus, os dias são bonitos, são claros, o sol se põe apenas 9, 10 horas da noite. Então, se um dia você pensar em se mudar para o Canadá, quero ser policial também no Canadá, leve em consideração, tenha em mente que é um país muito, muito frio. Economicamente falando, o Canadá é um dos países mais ricos do mundo, com uma estrutura econômica muito parecida com os Estados Unidos. Uma economia bastante desenvolvida na área de manufatura, tecnologia de informação, área de transporte e um setor de serviços também muito robusto. O IDH do Canadá, o Índice de Desenvolvimento Humano, também é um dos maiores do mundo. Ele é uma medida estatística que leva em consideração a expectativa de vida, a escolaridade, a educação formal dos habitantes daquele local e a renda per capita dessa população.
Em relação à expectativa de vida, o Canadá ele está hoje próximo a 83 anos e a média de escolaridade de uma pessoa que começa a estudar é de 13 anos, quase 14 anos. Isso quer dizer que um canadense médio vai passar pelo menos 14 anos estudando. E em relação à renda per capita, hoje no Canadá é mais ou menos 46 mil dólares, o que situa o Canadá junto com outros países ricos como a Alemanha, Finlândia, Noruega, Estados Unidos, por exemplo. É claro que comparar os números do IDH canadense com o IDH brasileiro vai apresentar diferenças muito significativas. E como essas diferenças, elas repercutem na criminalidade, na violência e na segurança pública, também vai ser um dos temas que nós vamos explorar aqui no A Última Linha. Agora, o que eu queria mencionar mesmo aqui, eu acho mais importante desse vídeo introdutório, é falar sobre a população canadense. Quais são as características gerais da população aqui no Canadá e em relação à população brasileira. O Canadá hoje tem quase 40 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. A última vez que eu vi era mais ou menos 205 milhões. Isso faz com que a população brasileira seja 4 vezes, 5 vezes maior do que a população canadense. O Canadá, ele é o segundo país em área do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Depois do Canadá tem China, Estados Unidos e Brasil. Ou seja, nós temos uma área muito grande, com uma população relativamente pequena, se comparado com os Estados Unidos, que tem mais de 300 milhões, 330 milhões de habitantes, e o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes. E essas duas características, elas refletem bem na disposição dessa população aqui no Canadá. O Canadá ele tem poucas cidades muito grandes. A rigor, eu consideraria apenas 2 cidades no Canadá como muito grandes. Seria Toronto, que tem uma população de quase 3 milhões de habitantes, e Montreal, na província do Quebec, que tem quase 2 milhões de habitantes. Contando as regiões metropolitanas, as cidades que são muito próximas e que têm uma atividade econômica muito associada, vinculada a Toronto e Montreal, a área da Grande Toronto iria para quase 6 milhões de habitantes e a área de Montreal para quase 3 milhões de habitantes. São regiões bastante densas, muito povoadas e que dão uma característica muito única naquilo que diz respeito à segurança pública e criminalidade nessas cidades. Fora essas 2 cidades, Montreal e Toronto, o Canadá possui apenas mais 3 cidades com uma população acima de 1 milhão de habitantes, que seria Calgary, Edmonton e Ottawa. Ou seja, apenas 5 cidades canadenses têm uma população acima de 1 milhão de habitantes. No Brasil, nós temos pelo menos 20 cidades, municípios com uma população com acima de 1 milhão de habitantes. Além disso, nós temos no Brasil algumas megalópolis, como São Paulo, que tem mais de 16 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, que tem mais de 6 milhões de habitantes. Só a cidade do Rio de Janeiro, sem contar a área da Grande Rio. Bem, qualquer policial que trabalhe em uma dessas 2 cidades pode dizer como essa característica da ocupação territorial ela repercute no tipo de criminalidade e violência que essas cidades enfrentam. No Canadá é a mesma coisa. Mas aqui no Canadá, com essas cidades menores, eu julgo que, no que diz respeito pelo menos à segurança pública e criminalidade,
nós temos uma melhor capacidade de resolver esses problemas, de atender às expectativas da população quando o número de habitantes ele é menor. Uma outra característica dessa população aqui no Canadá é que mais de 80% dessa população ela ocupa uma faixa de terra de mais ou menos 160, menos de 200 quilômetros desde a fronteira com os Estados Unidos. Isso acontece por uma razão prática. O Canadá é um país muito frio e as temperaturas na parte sul do país elas são consideradas mais temperadas, né? Na parte central do país é um clima subártico e a parte norte do país o clima ártico, né? Então, no ano todo, essas regiões elas estão cobertas por gelo e as temperaturas são geralmente muito baixas. Isso faz com que a população canadense se concentrasse na parte mais próxima da fronteira com os Estados Unidos. E um terceiro aspecto que eu quero mencionar aqui nesse vídeo sobre a população canadense é a proporção de imigrantes que vivem no Canadá. E há uma definição legal para imigrantes aqui, que são aquelas pessoas que nasceram fora do Canadá, mas hoje elas vivem no território canadense com um status de residente permanente ou que se tornaram cidadãos canadenses. Isso faz com que a permanência dessas pessoas no Canadá não seja meramente temporária, como seria o caso, por exemplo, de um estudante internacional ou alguém que esteja aqui apenas com visto de trabalho. Hoje a média de imigrantes no Canadá, na população canadense, é de 24%. É um número muito significativo, principalmente se nós compararmos com a proporção de imigrantes na população brasileira. Bem, sem levar muito em consideração as dificuldades de levantamento estatístico que nós temos no Brasil, a população imigrante, a proporção de imigrantes na população brasileira, o último número que eu tenho, é de menos de 0,5%. Bem, e se esse número de 24% ele já é muito significativo por si só, eu ainda quero lembrar que essa população de imigrantes ela não se distribui uniformemente no país, né? Essa população de imigrantes ela costuma ocupar espaços específicos próximo a grandes cidades, onde eles vão ter mais oportunidades de trabalho, ou de estudar, ou de receber algum auxílio do governo nessa fase de transição. A população de Toronto, por exemplo, mais de 50% da população de Toronto de imigrantes. Montreal é outra cidade que tem um número muito significativo de imigrantes. Se nós pudermos comparar esses números mais ou menos com o Brasil, você poderia imaginar que mais ou menos 8 milhões de pessoas na cidade de São Paulo tivesse nascido em outro país e tivesse imigrado para São Paulo. Nós estaremos falando de 8 milhões de bolivianos, haitianos, colombianos, venezuelanos, que são os principais grupos de imigrantes em São Paulo, mas também chineses, indianos, libaneses, e certamente a presença desses imigrantes nessa proporção na cidade de São Paulo também traria alguns desafios para os profissionais de segurança pública. Muitos desses imigrantes, por exemplo, têm dificuldade de se expressar no idioma local, têm dificuldade de se expressar em inglês. Mas eles também são vítimas de crimes e eles também são suspeitos
de cometerem crimes. E a polícia ela tem que interagir com essas vítimas e com esses suspeitos todos os dias. Esse é um dos exemplos, por exemplo, de como a presença desses imigrantes acaba impactando o serviço de segurança pública que a cidade tem que oferecer. Bem, a cidade onde eu moro, que é Ottawa, ela tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, agora um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes, e o número de imigrantes na população aqui em Ottawa fica mais ou menos próximo da média nacional, que é 25%. Ottawa, eu que nasci e fui criado em Brasília, me sinto muito familiarizado com Ottawa, porque Ottawa ela tem mais ou menos a mesma dinâmica que tem Brasília. É uma cidade muito administrativa, é a sede do governo federal, né, a capital federal, e nós temos um grande número de servidores públicos e de agências ligadas à administração pública aqui em Ottawa. E os salários que o serviço oferece, o serviço público oferece, assim como acontece no Brasil, ela acaba tornando a cidade de Ottawa uma cidade mais próspera do que outras cidades mais ou menos do mesmo tamanho de Ottawa. Bem, essas são algumas informações básicas que eu queria trazer para vocês sobre o Canadá e sobre Ottawa. Como eu disse no começo, essas informações eu quero que elas contextualizem o que a gente vai falar daqui para frente. É claro que a cada novo vídeo e novo tema que nós discutirmos aqui, eu vou trazer novamente esses dados e muitos outros que nos ajude a compreender a nossa realidade aqui sobre segurança pública e criminalidade no Brasil e no Canadá. Eu quero também deixar claro que esses números que eu citei aqui, eles são números de cabeça. Eu não tive aqui nenhuma preocupação em trazer para vocês os números mais precisos. São apenas informações gerais, no mais das vezes aproximadas, mas que nos permitam ter uma maior clareza, né? Pelo menos uma ideia do que nós estamos tratando. Quando eu falar para você sobre Ottawa, que você entenda pelo menos, mais ou menos, o contexto daquilo que nós estamos tratando. E antes de terminar esse vídeo, eu deveria ter feito na apresentação, mas como eu não fiz, eu aproveito para fazer aqui agora. Eu quero deixar claro que eu não sou o único policial brasileiro na cidade de Ottawa. Até onde eu sei, nós somos hoje mais ou menos entre 30 e 40 brasileiros. Muitos desses policiais estão em contato uns com os outros. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui onde nós falamos, trocamos nossas experiências, combinamos alguns encontros, churrasco, e eu não tenho aqui a pretensão de falar por esses policiais. Eu não sou um representante desses policiais. Esse aqui é um canal pessoal onde eu procuro expressar as minhas opiniões, as minhas análises e as minhas experiências nesse lugar em que eu trabalho. Um policial que trabalha na cidade de Toronto, ou que trabalha em Vancouver, ou que trabalha numa cidade pequena, rural, ele pode e certamente ele tem uma perspectiva diferente da segurança pública e da criminalidade que eu experimento aqui no meu trabalho. E é absolutamente legítimo que as coisas sejam assim. Estou falando isso para que fique claro que eu não represento a opinião de ninguém que não seja eu mesmo aqui. E qualquer erro, qualquer equívoco, qualquer informação imprecisa
que eu passar para vocês, que eu possa passar para vocês aqui nesse canal, ele é de inteira responsabilidade minha e não deve ser atribuído a ninguém mais. Uma segunda nota que também é importante aqui é que eu não falo em nome da organização em que eu trabalho. As minhas opiniões são minhas, as minhas análises são minhas e a minha organização, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que eu falo e que compartilho aqui com vocês. Bem, esse foi o segundo vídeo, também de caráter mais introdutório, mais explicativo a respeito do próprio desenho desse canal, do próprio objetivo desse canal. E no próximo vídeo eu vou tratar com vocês sobre o porquê do nome do canal, o que é A Última Linha. A gente se vê lá.